emocionante. O sonho desse jovem era se tornar dono de um banco. Porém, por ter nascido nos anos 40 e por causa da cor de sua pele, a sociedade na época não lhe dava a oportunidade. Mesmo assim, ele lutou e conseguiu construir um império, até que algo deu errado. O nome desse jovem é Bernard e eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme chamado O Banqueiro. O filme começa com o jovem Bernard engraxando sapatos na frente de um banco no Texas. Não é à toa que ele está ali. O real motivo por trás de sua presença na frente desse banco é aprender os segredos dos ricos. Ele anota tudo que houve de importante nas conversas de seus clientes. Como seu sonho sempre foi se tornar um banqueiro, ele sabia que precisava conseguir o conhecimento necessário para isso. Seu pai, entretanto, não acredita muito no sonho do jovem. Segundo ele, a sociedade no lugar onde eles vivem nunca permitiria que um jovem de sua cor se tornasse dono de um banco. Bernard então diz que não tem outra escolha a não ser ir para outro lugar. Anos depois, vemos Bernard se mudando com sua esposa e seu filho para a Califórnia. Acreditando que ali cor da pele não significaria muito em seus negócios, Bernard começa a investir em suas ideias. O começo da jornada é difícil e eles têm que viver na garagem do tio de sua esposa. Determinado e com o dinheiro que conseguiu juntar em um outro negócio em sua terra natal, Bernard decide investir tudo no ramo imobiliário. Depois de pesquisar muito e olhar diversas casas, ele percebe um padrão. Em vizinhanças onde a maioria dos habitantes são brancos, existem muitas casas para alugar. Porém, em vizinhanças onde a maioria das pessoas são negras, acontece o contrário. Existem muitas pessoas querendo alugar, porém não existem casas suficientes para todos. Ele então tem uma ideia. O homem vai até uma área onde a maioria das pessoas são brancas e quer comprar uma casa que fica próxima a uma área onde a maioria das pessoas são negras. Seu objetivo é comprar essa casa e alugá-la para pessoas negras que querem um lugar novo para morar. Ele então marca uma reunião com o dono da casa e diz que quer comprar a residência. O homem conta todo o seu plano para o dono da casa, que admira a sua persistência. Porém, Bernard tem um problema. O homem quer 40 mil pela casa e ele só tem 30. Ao ver um calendário com o nome de um gerente de um banco, Bernard tem uma ideia para lhe ajudar a comprar essa casa. Ele vai até o banco de onde esse calendário veio e tenta marcar um horário com o gerente. Entretanto, a secretária do homem nem ao menos lhe deixa conversar com esse gerente. Tudo por causa de sua cor. Bernard não desiste mesmo assim e fica do lado de fora esperando que o homem saia. Assim que o gerente sai, Bernard tenta conversar com ele, dizendo que o dono da casa o mandou até lá para pedir um empréstimo. Só que não adianta. Por causa de sua cor, o gerente nega o empréstimo sem nem querer ouvir o resto da história. A esposa de Bernard, entretanto, tem uma ideia. Ela conseguiu arranjar um emprego num tipo de clube na cidade. Segundo ela, o dono desse clube poderia ser um investidor e ajudar Bernard. Ela então leva seu marido até lá para que ele converse com o tal homem. Esse homem é Joe. Só que acontece que Bernard não foi com a cara dele de primeira. Por isso, o homem decidiu não levar a ideia à frente. Mais tarde em casa, Bernard recebe uma ligação. Era o dono da propriedade que ele quer comprar. O homem ficou sabendo que ele foi até o banco usar seu nome para tentar conseguir um empréstimo. Depois de dizer que não é assim que ele faz negócios e de dar uma bela bronca em Bernard, temos uma bela surpresa. O homem admira a persistência de Bernard e decide ser seu fiador para o empréstimo no banco. A partir daí, então, Bernard consegue o empréstimo e compra sua primeira propriedade na Califórnia. No dia em que começou a reformar a sua nova propriedade, uma das inquilinas aparece e questiona sua presença ali. Ela está irritada, pois não suporta a presença de pessoas de sua cor. Bernard diz que está ali para reformar a sua nova propriedade. A mulher não acreditou nas palavras dele e decidiu ligar para as autoridades, que logo chegaram até a propriedade. Eles então questionaram Bernard a respeito do que ele disse para a senhora. Sabendo que algo do tipo poderia acontecer, Bernard andava com uma cópia do contrato com ele. O homem então mostra a cópia do documento para as autoridades, que entendem que ele realmente é o dono da propriedade. Em seguida, os homens vão embora. No dia seguinte, a senhora também decide se mudar. Ela não quer viver perto de onde pessoas negras moram. Assim que a mulher vai embora, Bernard rapidamente aluga
aluga o quarto dela para uma moça negra. Em pouco tempo, todos os quartos já estão alugados. Admirando o sucesso de Bernard, o antigo dono da propriedade decide lhe propor um negócio. Bernard irá ser o responsável por arranjar os negócios e o antigo dono da propriedade é quem vai aparecer na hora de assinar o contrato. Com apenas ele aparecendo, as pessoas brancas não saberão que estão fazendo negócios com um homem negro, e isso facilitaria muito a vida dos dois. Bernard aceita e os dois começam a trabalhar juntos. Logo, eles fazem muito dinheiro e Bernard finalmente consegue se mudar para uma casa maior com sua família. Entretanto, por mais incrível que pareça, o sócio de Bernard um dia simplesmente não acorda. A esposa do homem então herdou tudo que ele tinha. Para o azar de Bernard, a mulher não gosta de pessoas de sua cor. A mulher oferece de comprar a parte dele na empresa. Porém, ela quer pagar apenas 25 centavos por cada dólar. Isso significa que se a parte de Bernard valesse $1 milhão, ela pagaria apenas 250 mil. Bernard não gosta nem um pouco disso, mas para reverter a situação, ele teria que ir até os tribunais. Ele então vai até o banco tentar conversar com o gerente para ser sua testemunha. Entretanto, o homem simplesmente não quer nem atendê-lo. Ao sair, ele lê os nomes de todos os bancos que existiam naquele edifício. Todos esses bancos já haviam lhe negado um empréstimo. Por causa disso, Bernard tem uma ideia. Ele volta até Joe e conta a ele seu plano. O homem quer comprar o edifício onde os bancos estão, pois assim eles não poderiam mais lhe negar empréstimos, já que perderiam seus lugares num edifício que é muito bem localizado. Mesmo achando essa ideia uma loucura, Joe acaba sendo convencido por Bernard. Porém, eles têm um problema. Joe conseguiria arranjar um empréstimo com um banqueiro amigo dele de outra cidade. Porém, pessoas brancas naquele lugar nunca fariam negócios com pessoas negras, e eles simplesmente não conseguiriam comprar o edifício por causa disso. Porém, Bernard já tinha uma ideia. Ele planeja usar um homem branco para ir na reunião comprar o edifício no lugar deles. Esse homem é Matt, um amigo de seu primo que estava o ajudando com as reformas dos edifícios. Ele e Joe passam o mês inteiro ensinando Matt a como se comportar como uma pessoa rica. Joe o ensina a jogar golfe, a esposa de Bernard o ensina etiqueta e Bernard o ensina matemática para que ele possa conversar com o dono do edifício e seu contador. Matt rapidamente aprende tudo que eles o ensinam. Joe então consegue arranjar um encontro entre ele e o dono do edifício numa partida de golfe. A partir daí, Matt consegue arranjar uma reunião com o homem. A partir de agora, Bernard, que já tinha estudado tudo a respeito do prédio, consegue determinar o preço que o edifício vale. Ele então passa todo esse conhecimento para Matt, que decora tudo. No dia da reunião, Matt consegue rebater todos os argumentos do dono do edifício e até mesmo fazer cálculos antes que seu contador consiga calcular. Porém, ele já havia decorado tudo antes. A conversa vai muito bem e Matt consegue fechar negócio com o dono do edifício. Ele fecha negócio por um preço muito abaixo do que o homem queria. Agora, na próxima vez que Joe e Bernard voltam ao edifício, eles são os donos do prédio. Todos os presidentes dos bancos que estão ali correm para apertar suas mãos. O gerente que um dia lhe negou um empréstimo agora está em choque. Bernard conseguiu dar a volta por cima. Agora, com o apoio de diversos bancos, Bernard e Joe rapidamente expandem seus negócios e adquirem diversas propriedades no centro da cidade. Eles ficam tão ricos e famosos que até mesmo o vice-presidente dos Estados Unidos vai visitar o edifício deles. Depois de alguns anos, Bernard vai visitar seu pai em sua terra natal. Depois de uma noite de muitas conversas, no dia seguinte, Bernard leva seu filho para conhecer a cidade. Eles vão parar na frente do banco onde Bernard costumava engraxar sapatos. Lá, eles encontram um jovem que está fazendo a mesma coisa que ele fazia. Isso emociona Bernard e ele tem um outro plano. O Texas, nessa época, era um lugar onde as pessoas negras não tinham nenhuma oportunidade. Bernard então decidiu fazer alguma coisa pela comunidade. Ele vai até Joe e diz que quer comprar esse banco no Texas. Joe acha que ele está ficando maluco, pois comprar um banco no Texas seria infinitamente mais difícil do que na Califórnia. Porém, ele acaba concordando com a ideia de Bernard. Eles então levam Matt até o banco para ter uma reunião com o dono e seu filho,
Florence. O dono do banco fica animado com a ideia de vendê-lo para Matt, porém seu filho não gosta nem um pouco da ideia. Entretanto, tudo vai bem e Matt consegue adquirir o banco em nome de Joe e Bernard. A partir de agora, Bernard consegue ajudar as pessoas da comunidade negra com diversos empréstimos. Vários deles conseguem abrir seus negócios e reformar suas lojas graças a esses empréstimos. Um dia, Florence percebe que o banco está liberando muitos empréstimos para diversas pessoas. Ele então decide investigar e percebe que os empréstimos estão sendo para pessoas negras. A partir daí, ele descobre onde Matt se encontrava com Bernard e Joe e vai até lá. Ele os ameaça dizendo que isso não pode continuar, pois as pessoas brancas tirariam seu dinheiro do banco se soubessem que o banco está emprestando seu dinheiro para pessoas negras. Ele então os ameaça dizendo que os federais irão fazer uma investigação no banco daqui a um mês. Matt então tem uma ideia. Ele quer comprar outro banco para transferir todos esses empréstimos para esse outro banco. Bernard e Joe não gostam de sua ideia, porém eles não têm outro jeito e decidem arriscar. Matt diz que ficará tomando conta do banco. Bernard não gosta muito disso, já que ele tem apenas 3 meses de experiência com bancos. Mas mesmo assim, eles permitem que Matt seja o responsável sozinho por esse novo banco. Matt então começa no novo banco e a esposa de Bernard vai trabalhar lá disfarçada para ficar de olho nele. A partir daí, Matt começa a assinar diversos novos empréstimos e diversos cheques com valores extremamente altos. Um dia, um agente da Receita Federal aparece no banco para checar todos esses empréstimos. Sabendo que ele não tem conhecimento suficiente para responder a todas as perguntas, Bernard vai até o banco disfarçado de faxineiro para tentar ajudá-lo a respondê-las. Porém, não adiantou nada. O agente da Receita descobre diversos problemas em vários empréstimos. Bernard percebe que esses problemas aconteceram pois Matt não tinha conhecimento suficiente para aprová-los. Bernard então pergunta a Matt se o advogado deles não havia o alertado sobre esses problemas. Matt então confessa que contratou um advogado que foi indicado por Florence. A partir daí, Joe e Bernard percebem que o culpado pelos problemas do novo banco foi Florence, que havia os sabotado. A partir daí, eles têm que desistir desse novo banco e Matt voltará para o antigo banco que eles compraram. Só que, por trás das costas de Bernard e Joe, Matt decidiu usar o dinheiro do banco antigo para comprar os empréstimos do banco novo. Joe fica sabendo disso no dia seguinte e eles correm até Matt para questioná-lo sobre o que ele fez, dizendo que isso é ilegal. Matt então começa a pegar os livros onde tudo está anotado, porém os agentes da Receita Federal chegam na hora e fecham o banco. Ao conversar com seu advogado, Joe e Bernard percebem que um certo senador está os acusando de usar o dinheiro de pessoas brancas para financiar negócios de pessoas negras. Esse mesmo senador vai até Matt e oferece um acordo para ele. Se o homem denunciar seus 2 amigos no tribunal, ele não será acusado de nada e poderá ficar livre, porém seus 2 amigos terão que ser presos. Para nossa surpresa, no dia do tribunal, Matt põe a culpa em seus 2 amigos Bernard e Joe e sai ileso. No dia seguinte, Bernard tem um encontro com o senador que lhe faz uma proposta também. Se ele admitir que usou o dinheiro das pessoas de forma ilegal, o homem lhe oferecerá imunidade total. Porém, se ele for para o tribunal e dizer que é inocente e que não fez nada do que está sendo acusado, ele será preso em uma instituição federal. No dia do tribunal, entretanto, Bernard fala a verdade. Ele fala sobre todas as dificuldades que pessoas negras passam no país e diz que bancos negam empréstimos e todos os tipos de oportunidades a pessoas negras simplesmente por causa da cor da pele. Por causa disso, Joe e Bernard são condenados a 3 anos em uma penitenciária federal. Todos os seus 177 imóveis foram leiloados. Eles perderam tudo. Florence comprou o banco que era deles por uma pequena fração do que eles haviam pago para seu pai. 3 anos depois, Bernard e Joe são liberados da instituição. A esposa
esposa de Bernard, entretanto, percebe que eles estão um pouco felizes demais. Acontece que na noite anterior ao julgamento, Matt, que estava se sentindo muito culpado, ligou para Bernard. Bernard então aproveitou esse momento para pedir um favor a ele. O homem utilizou seus últimos recursos e conseguiu comprar 2 mansões lado a lado nas Bahamas. Graças a isso, ele e Joe conseguiram reerguer suas vidas lá. Depois de muitos anos, eles voltaram para os Estados Unidos e reergueram suas fortunas lá também. Por causa deles, diversas políticas foram aprovadas em todo o país, e pessoas agora não poderiam ser mais impedidas de comprar imóveis por causa da cor de sua pele. Obrigado por assistir, até o próximo!